Som, aleluia. Deus é bom em todo tempo, amém? Estão me ouvindo bem? A sua igreja está fazendo aniversário, ainda estamos no mês de aniversário. 11 anos, hein? Eita glória, Deus é bom em todo tempo e o diabo não presta, amém? Bom, primeiramente, eu gostaria de honrar e agradecer, embora não esteja presente no momento, porque ele está juntamente com a sua família na igreja de Jundiaí, servindo ao Senhor, ao corpo de Cristo, e edificando e abençoando aquelas vidas com a unção que eles carregam, amém? Nosso querido pastor Lucas e a Camila, eles estão lá. Pastorzão, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio, pela confiança. Você está em um bom lugar, sabe? Se uma coisa que você deve ter consciência é que nós somos muito bem alimentados nesse lugar. E antes de começar, nós vamos nos abraçar. Uma cultura gerada, pastor, mas para que abraçar? Aí eu te pergunto, por que não abraçar? Irode Amitai Ilodi. Eita glória, pronto, pode tomar o seu assento. Sabe, amados, já tem um tempo que o Senhor tem falado sobre esse assunto. Pode colocar o tema aí, por favor, no meu coração. O tema é geração de Jonas. Saltou essa palavra no meu coração já tem uns meses já, e aí eu tenho meditado a respeito disso, tenho meditado, e nós estamos sendo constantemente ministrados. E é interessante porque no último domingo, pela manhã, a Thalita estava ministrando e ela falou sobre ser guiado pelo Espírito, pelo fato de nós ouvirmos a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus através da palavra, através talvez audível, é mais específico, num testemunho interior, mas se você é nascido de Deus, você é filho de Deus, você nasceu já com programado, isso já vem de fábrica de você ouvir a Deus, amém? Nós fomos ministrados também pela Camila, falando sobre as aflições, como nós devemos nos portar, qual é a nossa postura diante dos desafios. E é interessante a gente pensar porque Deus, Ele vem nos alimentando e coisas estão sendo construídas dentro de nós, fortalecidas, coisas que são inabaláveis quando estão firmadas na palavra e na vontade de Deus, amém? A nossa irmã missionária Elaine, que nós temos o privilégio de ter esse tempo, essa estação aqui conosco, falou sobre a graça. Então Deus está nos alimentando, cuidando, zelando, falando aos nossos corações, amém? E nós precisamos estar atentos a isso, à voz do Senhor. Porque quando Ele fala, vida é produzido, tudo foi criado porque Ele disse. Tudo se ajustou porque Ele disse, e Ele está falando constantemente aos nossos corações, amém? E uma das maiores evidências, lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, ele vai listando das coisas que nós veríamos ou que aconteceriam, ou evidências dos fins dos tempos. Seriam amantes de si mesmo, hedonismo, não honrariam os pais, não honrariam os líderes, seriam gananciosos. E uma das maiores evidências é o engano. O engano é uma das maiores evidências do fim dos tempos, onde a verdade absoluta da palavra se torna relativa para tantas pessoas, para tantos líderes, e quando não se tem algo que é firmado, que é verdadeiro, qualquer coisa serve. E uma vida com Deus não é que qualquer coisa serve, só Jesus serve e Ele satisfaz. Então nós não estamos aqui para negociar as verdades de Deus, segundo os gostos, opiniões ou tradições humanas. A verdade de Deus
céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E aí dentro disso saltou um versículo no meu coração, eu gostaria que você abrisse lá por gentileza, em Mateus, no capítulo 12. Deixa eu ir lá com vocês, depois a gente volta para Mateus capítulo 12, no verso 39. E esse tema veio ao meu coração e depois esse versículo. E aí eu estou lendo na versão NTLH, tá? Acompanhe comigo aí, por favor. Jesus respondeu: como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Até aqui. E aí eu comecei a meditar e pensar acerca daquilo que Jesus estava dizendo para eles. E aí antes disso era interessante pensar por quê? Porque no domingo pela manhã eu tive uma percepção, uma sensação diferente. Enquanto a Thalita estava ministrando, me veio um frescor, um perfume, um cheiro durante a ministração. E aí, sabe, não sei se você já teve a experiência de ir em um campo, onde tem muitas flores e aí exala aquele perfume, aquele cheiro, e foi essa sensação que eu tive. E eu tive essa sensação no domingo à noite, na quinta-feira e durante a semana. E a percepção que eu tive era como se quando Adão e Eva estavam no Éden, e a presença de Deus se movendo aquele ambiente, aquela atmosfera. E a percepção que eu tinha dentro de mim era esse perfume, era a atmosfera do céu, inundando a terra e exalando sobre as nossas vidas. Não sei se talvez porque eu tenho desejado no meu coração constantemente voltar na essência do meu chamado profético, que foi o qual eu descobri primeiro, no qual eu era chamado antes de ser pastor. Então conciliar as duas coisas, mas eu tenho desejado isso. E eu tenho provado um pouquinho disso daí, eu sei que vai aumentar e vai abençoar o corpo de Cristo. E essa manhã eu estou com essa mesma percepção, essa mesma sensação. E aí de alguma forma você está sendo afetado por isso. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Sabe que é interessante porque os religiosos disseram, hoje eu nem trouxe esboço, então vamos lá. Os religiosos disseram: mestre, olha que reverência, mostra-nos um milagre, mostra-nos um sinal. E sabe que esse pedido não foi devido à ausência de milagres e sinais? Porque se nós lermos versículos antes, no templo tinha um homem com a mão ressequida, encolhida, não era proporcional uma com a outra, e Jesus orou por ele e ele foi curado instantaneamente. A Bíblia diz que na sequência muitos homens, muitas pessoas estavam enfermas, doentes, elas eram levadas até Jesus e todas eram curadas. A Bíblia também relata na sequência que um homem que era nascido surdo e mudo, Jesus expulsou o demônio que estava assolando a vida daquele homem, e ele falou e passou a ouvir. E eles ficaram assombrados com aquele milagre. E depois da sequência dessas coisas extraordinárias, os religiosos, aqueles que estudavam acerca do Messias, aqueles que estudavam acerca da vinda do Messias, aqueles que estudavam acerca da lei e da palavra, eles tinham a expectativa da vinda do Messias, e quando o Messias vem e se manifestam, são eles que não reconhecem. Os milagres estavam lá, eram evidentes, mas eles estavam, nos mostra um milagre? E o pedido do me mostra um milagre, não era pela ausência de milagres, mas pela dureza do coração deles, de não reconhecer a voz do Senhor, de não vir a manifestação daquilo que a Bíblia chama como a plenitude dos tempos.
o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso amado, Jesus Cristo, o ungido, que derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário e perdoou os meus pecados e me deu acesso ao Pai. Hoje eu posso estar no Éden, ou seja, na presença, no lugar de plenitude. Vamos quebrar um pouquinho o protocolo? Você pode aí sentado levantar as suas mãos e engrandecer o nome de Jesus? Afinal de contas é por causa dele que nós estamos aqui. Nós te amamos, Senhor. Nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós rendemos o nosso coração. Tu és digno, digno, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. O Senhor nos comprou por completo, por inteiro, nos perdoou, nos redimiu, nos justificou, nos sarou, nos limpou, nos amou. O Senhor nos ama. O Senhor é santo, o Senhor é lindo, o Senhor é puro, o Senhor é incomparável, o Senhor é inigualável, o Senhor é justo, tão bom, tão presente. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Não há outro. Nada se compara a ti. Tu és digno das nossas mãos levantadas, do louvor dos nossos lábios, da rendição do nosso coração. Te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Doce nome, nome mais santo, nome mais lindo, nome mais puro. Te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá para Jonas então, vamos? Jonas capítulo 1. E depois de ouvir isso, Jesus dizendo, não será mostrado outro sinal senão de Jonas, eu fui para Jonas estudar, né? Jonas capítulo 1. Certo dia, o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Não é interessante pensar de que não foi a ausência de ouvir a Deus e nem a ausência de saber que era Deus que estava falando? Ele ouviu a Deus e ele sabia que era Deus. Ele não estava confuso. Meu Deus, será que é Deus falando? Será que é Deus me direcionando? Será que é Deus mesmo? E sabe que uma das vertentes que o engano tem alcançado ou tem flertado com o coração dos crentes é no sentido de que, será que é Deus que está falando comigo mesmo? E sabe que somente pela fé a gente agrada a Deus? E a partir do momento quando Deus fala e eu fico na dúvida, fé não está envolvido nisso? Então, por isso da importância de saber que você é filho de Deus, você nasceu para ouvir a Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você, e você é guiado pelo Espírito Santo. E a partir dessa verdade, a gente consegue se mover em fé, em confiança, para cumprir aquilo que Deus deseja que a gente faça. Porque senão a nossa fé, a nossa crença fica muito fragilizada. Será? 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 Não, será não. Nós somos o povo da fé. Nós ouvimos a Deus e obedecemos ao que Deus disse. E ele ouviu, se aprontou e foi na direção oposta. Ele se aprontou. Não foi uma coisa que ele ouviu, se aprontou, se preparou. Parece que agora vai dar a resposta, mas a Bíblia diz que ele foi na direção contrária. E é interessante pensar por quê? Porque ele, para fugir da presença de Deus, nós já fizemos o rema, nós ouvimos a palavra, nós sabemos que Deus é onipresente.
Então, como vou fugir da presença daquele que é onipresente? Mas quando eu penso a respeito em fugir da presença, pode ser também no aspecto de que, quando eu ando na direção contrária do que a palavra diz, eu nego o acesso, eu nego a presença, eu nego o poder eficaz que a palavra tem naquela área da minha vida. Então, de certa forma, eu estou fugindo da presença. Porque é no lugar da obediência onde eu vejo a manifestação da plenitude, do cuidado e do zelo de Deus. É no lugar da obediência, no lugar onde eu ando em direção segundo aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Amém? Vamos continuar um pouquinho aqui. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Não é interessante pensar que aqui a Bíblia está falando sobre Jonas. Ele ouviu a Deus, ele sabia que era Deus, mas ele estava disposto a pagar o preço para desobedecer a Deus? Porque ele pagou a passagem. E aí na sequência fala que veio uma grande tempestade e o barco ficou a ponto de afundar. E os marinheiros ficaram desesperados. Eles começaram a lançar as coisas que estavam no barco para tentar aliviar o peso para que eles não viessem a perecer. E aí dentro de todo esse cenário, o capitão vai no convés e quem está lá embaixo dormindo? Jonas. A Bíblia diz que num sono profundo. Sabe que todas as vezes que a gente ouve a Deus, mas a gente não obedece, parece que a gente fica num lugar de inércia, um lugar de sono profundo. E não é porque a gente está descansando em paz, não, é porque a gente está panguando mesmo. Porque ali, se o barco afunda, ele ia morrer e nem ia saber nada do que aconteceu. E aí ele diz assim: acorda, ei, como pode em uma situação dessa, um cenário desse, você estar aí dormindo? Clame ao seu Deus. Talvez Ele nos ouça e nós não venhamos a morrer. Esse foi o pedido dele. Enquanto isso, todos os outros estavam clamando ao seu Deus, segundo ao Deus que eles acreditavam. E aí Jonas se levanta, e aí a Bíblia diz que eles lançaram a sorte, para saber quem era o culpado. De quem era? Por quê? Assim, do tempo não estava, do nada veio essa tempestade, veio isso, e aí está aqui, estamos a ponto de afundar. Quem é o culpado disso daqui? E aí a sorte caiu sobre Jonas. E aí perguntaram: quem é você? Para onde você vai? O que está acontecendo? Por quê? Você é o culpado disso daqui? E aí prontamente ele diz: sim, eu sou hebreu, eu tenho aliança com um Deus Todo-Poderoso que é Criador dos céus e da terra, e eu estou fugindo da presença dele. E aí a Bíblia diz que eles começaram a temer, veio temor ao coração deles. Mas como você fez isso? Como você pôde, tendo um Deus tão poderoso, ter fugido da presença dele e ter trazido essa desgraça sobre as nossas vidas? Sabe que até quem não tem aliança com o Senhor sabe que dá ruim desobedecer? Como o crente que sabe que dá ruim desobedecer, tem aliança com Deus, ainda continua desobedecendo? Entende que até o ímpio sabe que andar em desobediência à palavra de Deus dá ruim? Mas vamos lá, voltando dentro desse cenário. E aí, eles disseram para Jonas: o que nós devemos fazer? E Jonas disse assim: me lancem no mar, e a tempestade vai cessar. Sabe que a princípio eles resistiram e não quiseram fazer isso? A Bíblia diz que eles remaram com mais força para tentar ir para a terra firme, mas a tempestade só aumentava. A Bíblia diz que eles oraram e disse: Senhor, não nos impute o sangue desse homem. E aí olha o que diz no verso 14. Vamos lá por parte, tá bom? Então oraram bem alto assim: ó Senhor, não nos castigue com a morte por tirarmos a vida desse homem, pois és tu, o Senhor,
quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros jogaram Jonas pegaram Jonas e o jogaram no mar. E logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amados, não é interessante pensar que esses marinheiros, esse capitão, eles não conheciam o Deus de Jonas? Tanto é que eles acordam Jonas e diz: clame ao seu Deus, e ore para que talvez ele possa nos salvar. Eles não conheciam a grandeza do Deus de Jonas, eles não conheciam o Deus de Jonas, mas eles disseram: ore ao seu Deus. E ao ver se cumprir aquilo que Jonas havia dito, e a intervenção do Deus poderoso de Jonas, que quando ele foi lançado, o mar se acalmou, a Bíblia está dizendo que eles fizeram votos e ofereceram sacrifícios ao Senhor. E quando a gente pensa em sacrifício, logo na minha mente vem, por exemplo, um cordeirinho, quando era o sacrifício do povo judeu na velha aliança. Só que eles não tinham lá, porque a Bíblia diz que eles jogaram todas as bagagens e as coisas no mar. E qual era o sacrifício que eles tinham? Senão mãos levantadas, como um sacrifício vivo, santo e agradável, reconhecendo a grandeza de Deus, o seu poder, e oferecendo a sua vida e fazendo votos e falando: esse é o Deus poderoso, agora que eu o conheço, eu vou viver para Ele. Só que é interessante por quê? Por causa daquilo que Jonas definiu, criou um conceito acerca de Deus que não era verdadeiro para aqueles homens. Porque eles oraram e disseram assim: Deus, a gente sabe que essa é a sua vontade, a gente sabe que tudo que está acontecendo é a sua vontade. E não era a vontade de Deus, porque Deus mandou Jonas ir para Nínive, não ir para Tarsis. Todas as vezes que nós, como filhos de Deus, estamos obedecendo ou desobedecendo aqueles que estão ao nosso redor, eles estão criando uma imagem, um conceito, uma revelação de quem é verdadeiramente Deus, ou de quem eles pensam quem é Deus, segundo a perspectiva daquilo que eles estão vendo na nossa vida. Porque a princípio Deus é poderoso, mas Ele é vingativo. A princípio Deus é poderoso, mas desobedeceu, vai morrer. Um Deus que mata, um Deus que destrói. E quanto disso não tem sido criado dentro desse contexto? E sabe que obedecer a Deus não nos isenta das tribulações? Não nos isenta dos desafios? Claro que não. Camila falou sobre as aflições. Sabe que ouvir a voz de Deus não nos isenta dos desafios e das oposições? Não nos isenta. Mas quem foi que disse que a gente está sozinho no meio do desafio e das oposições? Nós estamos em paz, nós estamos em segurança, nós estamos guardados. E aí Deus manda um grande peixe. E o grande peixe não é um castigo. Um grande peixe é a misericórdia de Deus alcançando a vida de Jonas. Você acha que ele ia aguentar quanto tempo nadando sozinho naquele mar? Os homens já tinham dito: ele vai morrer. Mas Deus disse: ele não vai morrer, ele tem mais uma oportunidade. Vem o grande peixe, guarda ele durante 3 dias e 3 noites, até que ele realinhe e reajuste o seu coração. E ele ficou lá. E aí no capítulo 2 a Bíblia diz que ele orou. Olha o que ele orou. Vamos lá, no capítulo 2. A gente vai chegar num bom lugar, amém? No verso 8. Jonas orou assim: aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti, mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios, e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então, o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia.
Jonas se arrependeu de ter desobedecido a Deus, de ter andado em uma direção contrária daquilo que Deus havia dito para ele, e orou ao Senhor. É tão maravilhoso que a gente não tem vivido uma vida de orações emergenciais só quando alguma coisa pega ruim, né? É tão maravilhoso quando a gente tem uma vida de intimidade, de comunhão, e a gente tem uma vida de oração. Mas se às vezes também não tem sido assim, as orações emergenciais funcionam também. Deus é misericordioso. E aí eu pensava, bom, ele orou, Deus já lançou ele na cara do gol, como diz a expressão. Pronto, chegou na cidade. Deus já lançou, o peixe cuspiu ele e ele já caiu lá no meio de Nínive. Pronto, agora ele vai cumprir a vontade. Agora ele vai cumprir o propósito. Não. Deus deseja que a nossa obediência seja voluntária. Ele não vai nos obrigar, impulsionar, forçar a obedecer. Porque Ele só quer e recebe uma adoração genuína, verdadeira. E se não tem direito de escolha, não existe adoração genuína. É imposto, é obrigado. Sabe quem faz isso? É o diabo. Quando a pessoa dá acesso, ele entra com as suas influências e os seus demônios, e a pessoa se torna escravo daquilo. Mas Deus não é assim. É por isso que Jesus veio desfazendo as obras do diabo, destruindo as obras do diabo, libertando os cativos, curando os enfermos, libertando aqueles que estavam opressos, porque Deus é bondoso, poderoso e Ele tem cuidado de nós. E aí no verso 3 é interessante porque Deus já havia dito para ele já ouviu Deus, sabia que era Deus e sabia o que fazer. Fez o contrário, viu o livramento de Deus, o peixe põe ele na praia, e aí o que acontece? Pela segunda vez, verso 3, capítulo 1. Pela segunda vez o Senhor, Deus, disse a Jonas. Deus reitera aquilo que já havia dito a primeira vez. Sabe que existe um poder manifesto na obediência? Às vezes o problema é que a gente não tem provado da totalidade desse poder, porque a nossa obediência tem sido tardia. Mas Deus é bondoso e Deus reiterou com ele: apronta-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou te dar. Jonas se aprontou e foi a Nínive. Oh, glória! Ouviu Deus, sabia o que era Deus, se aprontou. Só que em vez de ir para Tarsis, dessa vez ele foi para Nínive. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, como seria maravilhoso. Imagina, ele chegando em Nínive e falando, povo, a questão é a seguinte. Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus, nitidamente. E Ele falou que era para mim vir aqui para pregar para vocês. Mas no meio do caminho aconteceu muitas circunstâncias. E aí eu estava num navio e veio uma grande tempestade. Mas Deus ama tanto a vida de vocês, e eu fui lançado no mar. E um grande peixe, acreditem ou não, um grande peixe me engoliu. E eu fiquei durante 3 dias lá. Mas dentro do peixe, Deus ouve a oração até na barriga do peixe. E dentro do peixe, Deus ouviu a minha oração e me lançou para cá. E eu estou aqui para falar desse Deus poderoso, desse Deus grandioso, desse Deus que me deu o livramento, desse Deus que muda as vidas. Tudo isso foi verdade, sim ou não? Mas só que Deus não chamou ele para ir lá contar o testemunho dele. E não que seja errado contar o testemunho. Quantas vezes a gente não vai edificar e abençoar a vida das pessoas pelo nosso testemunho? Mas a mensagem que Deus pediu que ele falasse é: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Essa foi a pregação de Jonas. Embora talvez a gente ache que o nosso testemunho ou as nossas palavras sejam excelentes, vão convencer as pessoas não precisam ouvir a nossa opinião, elas precisam ouvir
Deus, e ela ouve Deus através de mim e através de você, quando a gente é obediente àquilo que Ele manda fazer. A obediência é melhor. E aí a parte dele foi obedecer. E ele começou a anunciar. O testemunho parecia ser muito poderoso, e de fato era. Mas ele disse, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E ele atravessou a cidade dizendo isso. O que aconteceu? Com essa pregação eloquente de Jonas, o povo ouviu isso, chegou ao conhecimento do rei, chegou ao conhecimento dos líderes, e o povo se arrependeu. Sabe por quê? Porque a palavra já carrega todo o poder necessário de transformação. A gente não precisa acrescentar nada nela. A gente precisa obedecer a ela. E o povo foi proclamado pelo rei, jejum, nem os animais se vestiram de pano de saco e oraram. Quem sabe assim, a gente se arrependendo, Deus nos perdoa e o mal que foi proclamado não vai acontecer a nós. Mas é interessante pensar porque a Bíblia diz que eles se arrependeram, fizeram jejum, se vestiram de panos de saco, mas abandonaram os seus maus caminhos. Não é interessante pensar que a Bíblia não diz assim, depois de 3 meses, porque Deus viu que aqueles que estavam mentindo não estavam mentindo mais. Depois de 3 meses, porque aqueles que estavam adulterando não adulteraram mais. Depois de 6 meses, pronto. Aí depois desse prazo de validade, Deus viu que eles não iam fazer mais as mesmas coisas, e aí os perdoou? Não. Porque eles mudaram a inclinação, a condição do coração deles, para Deus já estava perdoado, e eles já estavam prontos para viver uma novidade de vida. A religiosidade às vezes está estabelecendo um prazo de validade, mas nós temos um Deus bondoso e misericordioso. Quando a gente ajusta o nosso coração, Deus fala, pronto, era só isso que eu queria, agora ele vai avançar, agora ela vai avançar, agora ela vai romper, agora ele vai romper, agora ele vai crescer, agora ele vai obedecer e vai viver tudo aquilo que eu tenho para a vida dele. E aí nesse cenário, vamos lá. Eita glória, aí vamos para o verso 4, capítulo 4. Ajuda aqui, celular. Aí, a Bíblia fala que ele foi para o cume do monte e ficou esperando para ver o que acontecia com a cidade. Ele queria ver o circo pegar fogo, o negócio estralar. Na leitura do texto aqui, ó, até diz assim na minha, a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Capítulo 4, verso 1. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim, ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que eu fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Gente, isso é muito doido. Isso é muito doido, de verdade. Olha só ele dizendo, Deus, eu te conheço. Porque ele ouviu a voz de Deus. E ele começou a dizer de fato coisas que Deus é. Compassivo, bondoso, misericordioso. Ele falou, eu sei que você é assim, Deus. Agora imagina, Deus pede para ele ir, para anunciar a palavra que iria tirar as pessoas de Nínive, daquele lugar de destruição, para que eles fossem alcançados pela bondade, compaixão e misericórdia do Senhor. Se eles, que não tinham aliança com Deus, eram um povo rebelde vivendo na bagaceira, Deus desejava que eles fossem alcançados, salvos, libertos e transformados. Aí ele diz, Deus, eu te conheço, eu sei que você é assim, então me mata?
pensamento meio confuso? Que tipo de sentimento meio confuso? Que parece ânimo dobre assim. Deus, você é tão bondoso. É como se a gente orasse assim: Deus, eu sei que você é dono do ouro e da prata, que você, nenhum justo mendiga o pão, nem a sua descendência. Eu sei que você é aquele que me prospera, aquele que me abençoa. Me deixa morrer de fome? Falou, oxi. Deus, eu sei que você pagou um preço na cruz. Jesus, você pagou o preço, me fez livre, me sarou, me restaurou, me curou. Me põe uma doença para me ensinar alguma coisa? Como assim? Que engano é esse? Que pensamento de ânimo dobre é esse? Como se Deus estivesse constantemente mudando ou se amoldando segundo as circunstâncias, segundo o cenário. Deus é imutável, sua palavra não muda, e aquilo que Ele pediu a mim e a você, não é Ele que se adapta a mim, ou eu me adapto a Ele, ou eu me adapto a Ele, fora disso, não tem como agradar ao Senhor. Simples assim. Deus não me aceita como eu sou, Ele me aceita como eu estou, porque se Ele me aceitasse como eu sou, eu poderia permanecer da mesma maneira. Ele me aceita como eu estou, para ser quem Ele me criou para ser nele. E aí estão tentando defraudar as coisas, e agora é interessante pensar, porque Jonas não queria que o povo recebesse essa mensagem que iria salvar, ou que tinha a possibilidade de salvar a vida deles se eles abrissem o coração. E aí às vezes a gente fica escandalizado com a atitude de Jonas. Até que talvez você descubra que você está sendo Jonas. Porque quando às vezes, talvez, a gente se decepciona, ou a gente gera certas expectativas, ou a gente se sente melhor ou se coloca num lugar, não, essa pessoa não é digna, essa pessoa não é isso, ou a gente se coloca como se fosse no lugar de Deus, e quem merece ou não receber ou a salvação, ou a bondade, ou a graça do Senhor, ou quando alguém não corresponde às nossas expectativas. E aquelas pessoas não estavam correspondendo às expectativas de Jonas. Então ele não queria levar a palavra. Mas quando alguém não corresponde à nossa expectativa, e aí a nossa resposta é: bom, não fez por mim, eu não vou fazer. Será que a gente não está sendo igual Jonas? Porque afinal de contas, o que pesa mais? Aquilo que a gente pensa, os nossos conceitos, as nossas expectativas, a resposta favorável daquilo que a gente esperava, ou obedecer a Deus acima de todas as coisas? Não, mas meu líder não fez isso. E quem foi que diz que isso dá direito a andar em desonra? Mas minha esposa não me tratou bem. Mas quem foi que disse que, porque não foi tratado bem, dá o direito a gente não andar em amor, como resposta contrária a isso? Mas não obedeceu. Mas e o que Deus diz? O que a palavra diz? E aí por que a gente fica negociando, achando que a pessoa merece ou não merece? É ou não é? A gente precisa obedecer aquilo que Deus disse e ponto final. Porque quando a gente fala de aflições, muitas vezes a maioria das aflições estão justamente dentro de nós. As nossas emoções, os nossos conceitos, as nossas experiências, aquilo que a gente aprendeu ou teve como experiência e como a gente definiu Deus acerca daquela circunstância ou acerca daquele cenário. E sabe que a gente muda, mas Deus não muda? Sabe que a gente cresce? Sabe que a gente amadurece? Tanto é que na sequência o cenário foi, depois dessa oração, sabe qual foi a resposta de Deus para Jonas? Precisa disso tudo? Mó escarcéu, eu prefiro morrer, que nem o Tiririca, eu vou morrer.
Aí Deus disse, não, filho, não é assim, você sabe que eu sou misericordioso, você sabe que eu sou Deus, então não é bem assim, você estava com a perspectiva errada. A resposta de Deus foi, precisa disso tudo? Para quê tudo isso? Você me conhece, você ouve a minha voz, precisa disso tudo? E aí na sequência, Deus faz crescer uma planta, e aí vem o refrigério sobre ele. E ele está lá encostado, e aí ele passa a ser grato. Obrigado por esse refrigério, obrigado Deus, você é tão bom. Só que no outro dia vem um bicho e mata a planta, e aí o sol vem quente, e o sol no cucuruto dele, pronto. Ele, tá vendo, a planta morreu, eu quero morrer! Gente, pelo amor de Deus. E a resposta de Deus é, se uma planta que você nem sequer semeou, você não fez nada, não cultivou, não molhou, não cuidou, morreu, e você está tão triste, tão preocupado com essa planta, imagina eu, numa cidade onde tem 120 mil crianças, e eu não teria misericórdia das crianças e dos animais daquela cidade. Então você está compadecido, você está se compadecendo de uma planta, mas não está tendo misericórdia daquele povo que estava perdido e estava pronto a ser destruído? E sabe que às vezes as nossas emoções estão desequilibradas quando a gente está colocando o valor indevido no lugar errado? Quando o nosso senso de prioridade está mais nas coisas do que nas pessoas? Quando a gente quer mais tentar aparecer do que de fato ser? Quando a gente não se importa com aquilo que importa para Deus. Na minha versão diz assim, 120 crianças mais os animais. E eu achei interessante, eu acho maravilhoso, porque geralmente a Bíblia contabiliza os homens, e não contabiliza mulheres e crianças. Multiplicação de pães e peixes. Primeira pregação de Pedro, 3.000 homens, fora mulheres e crianças. Pães e peixes, comeram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aqui ele não está contabilizando os homens, ele está contabilizando as crianças. Sabe por quê? Porque aquilo que você faz, aquilo que eu faço, não afeta só a minha vida, não gera só uma imagem acerca de Deus para as pessoas que estão próximos de nós, mas o que será da próxima geração? Se um povo que negligencia, que obedece, que anda segundo os seus belos prazeres, que anda segundo as suas vontades, que prioriza o que acha que é prioridade, ao invés de um povo rendido, entregue, santo e obediente para cumprir aquilo que Deus deseja fazer. Um povo que rompe com o desconforto. Porque não estava sendo confortável para Jonas. Mas quem foi que disse que naquele momento o que precisava era o conforto dele? E Deus é tão bondoso que mandou até a sombrinha para ele. Mas sabe que no outro dia a sombra acabou? Sabe por quê? Porque Deus sabe o que a gente está passando. Mas Ele nunca vai nos deixar na zona de estagnação. Se você quer ficar estagnado no mesmo lugar, eu vou lhe informar, você está no lugar certo. Porque você não vai ficar nesse lugar nunca, porque esse lugar não é para mim, não é para você. Nós fomos chamados para crescer em obediência, para abandonar preconceitos, para abandonar opiniões próprias, para mudar a nossa mentalidade, os nossos pensamentos e nos amoldar e ser Jesus sobre a face dessa terra. Nós fomos chamados para sair da zona do conforto. Nós fomos chamados para romper, para crescer, para avançar, para frutificar, para ser conhecido como o povo que obedece e anda em obediência ao Senhor. Esse é o nosso lugar. Agora vamos lá para 2 Timóteo 3,5.
diz assim: parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Sabe, nós estamos em um mês de aniversário. 11 anos. Quantas vidas transformadas? Quantos sofismas e quantas mentiras nós não fomos libertos durante esse tempo? Quantos medos e quantos traumas não foram rompidos? E tudo isso por causa do poder de Deus. Porque o Evangelho é a verdade. Ele funciona. Ele é eficaz. Porque o Evangelho está sendo pregado. Quantas pessoas não foram curadas? Sabe, eu creio e entendo que está chegando uma estação onde nós vamos ver os cegos vendo, os surdos ouvindo, os cadeirantes, os aleijados, as pessoas sendo trazidas, até os mortos ressuscitando. Eu creio no poder de Deus, e o poder de Deus, Ele opera e faz esses sinais, faz esses milagres, faz essas maravilhas. Mas sabe que os religiosos estavam pedindo sinais do poder de Deus para Jesus? E a resposta de Jesus foi o sinal de Jonas, 3 dias e 3 noites. Isso se cumpriu em Cristo Jesus? Então o poder de Deus, o Evangelho, ele alcançou a minha e a sua vida? Será que a gente não pode pensar que Jesus estava dizendo: você quer um sinal do fim dos tempos? É só você olhar as Escrituras e a dureza do seu coração e obedecer. Você quer um sinal maior do que esse? Você tendo acesso à verdade e não está pronto a obedecer e andar à altura daquilo que ela te chama? Você quer um sinal maior do que o engano, do que você sabendo que o Evangelho funciona, mas negligenciando áreas da sua vida, no tratamento da sua esposa, no cuidado dos seus filhos, na honra com seus líderes, de como ser um bom patrão, de como ser um bom líder, de como ser um bom servo? Eu digo o que você deve fazer, mas você anda na direção oposta e ao contrário? Quer engano maior do que isso, do que desobedecer a mim? Você quer evidência maior do que isso? Mas você tem a aparência. Mas isso, Jesus estava dizendo, é só religiosidade. O Evangelho funciona. Restaurou a minha sorte, restaurou a minha vida e está transformando, afetando e tocando áreas da minha vida ainda. Eu mesmo estava relutando dentro de mim, com tantos conflitos, com tantas coisas. E sabe quando você ora e parece que não vem a resposta? E ora e parece que não vem a resposta? Mas sabe que porque a resposta às vezes é tardia, não me dá o direito de redefinir o caráter de Deus e a sua bondade acerca da minha vida? Sabe que quando os sentimentos, as sensações e você está pronto ou predisposto a tomar certas atitudes, não é os meus sentimentos, não é a minha sensação, não é o meu ímpeto que deve prevalecer, mas é ver aquilo que Deus diz e permanecer firme na palavra dEle, andando na direção certa, fazendo a vontade dEle, mesmo que isso me custe alguma coisa? Sabe, amados, eu fiquei pensando, e é só uma suposição, ok? De alguém que se levanta e fala assim: pronto, ó, foi descoberto aí. Um xarope, tá? Mas alguém descobriu. A Bíblia não é verdade, isso daí que vocês viram não é verdade, vocês estavam enganados, foram tapeados a vida inteira. Não funciona, não é verdade, vocês foram enganados. O que eu faria depois disso? O que eu faria no outro dia depois disso? E aí eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, eu faria a mesma coisa. Eu estaria no culto lá novamente. Eu abriria minha Bíblia novamente para ler.
eu oraria novamente para o Senhor, porque depois de ter uma experiência com você, como eu poderia desejar outra vida se não essa? Quando a gente já provou e foi tocado pelo poder de Deus, não tem como dizer que não funciona. Funciona, é real, Jesus está vivo. Ele está vivo, é real, funciona, o Evangelho funciona. Então, se como pai, a palavra me ensina a agir dessa maneira com os meus filhos, porque eu vou agir segundo a experiência que eu tive outrora? Eu fico com a palavra, para que ficar andando em direção contrária e viver na barriga de um peixe? Vamos obedecer e desfrutar do poder do Evangelho. Por que ficar negligenciando o chamado e se escondendo? Eu não sou capaz, eu não consigo fazer, eu não isso, eu não aquilo. É hora de parar de mimimi. Chega, vamos cumprir, porque Ele nos chamou, Ele nos capacitou. Não é na nossa força, é na força dEle. O que eu tenho que fazer? Obedecer. Obedecer. Eu prefiro morrer. Chega disso. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Ele me vivificou, Ele me chamou, Ele me comprou. Eu não estou aqui segundo a minha capacidade. Segundo o histórico escolar, eu era -6, -7, burro pra caramba. E eu não estou incentivando a não estudar. Se eu tivesse estudado, talvez eu estava avançando muito mais. Não tinha negligenciado em outras coisas. Mas sabe de uma coisa? Eu não estudei, não dá para voltar atrás nessas coisas. Então o que eu vou fazer? O que eu posso fazer a partir de agora? O que eu posso depender da graça a partir de agora? O que eu posso me posicionar a partir de agora? Deus, o que eu posso fazer? Não ficar lamentando, não ficar choramingando. Deus, existe uma jornada extraordinária bem adiante de nós, então conta comigo. Estou aqui, conta comigo. Você acha mesmo que apanhar na prisão para Paulo foi bem confortável? Só que a gente só fala de Paulo, não fala de Silas. Mas ambos estavam adorando, orando, celebrando, bendizendo ao Senhor. Então, ser medido pelas circunstâncias, cuidado. Cuidado. Porque não parecia favorável às circunstâncias, estar preso e ter apanhado. Não parecia que eles foram muito guiados assim. Mas onde demonstrou que eles foram guiados? Quando as circunstâncias não falaram mais alto do que a verdade que estava dentro. Quando em meio às circunstâncias, em meio à dor, eles levantaram as suas mãos e continuaram engrandecendo e adorando ao Senhor. Deus talvez saiu do script. Deus não está segundo talvez a nossa perspectiva humana, mas eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo de dentro para fora, e isso me satisfaz. E nem tinha uma promessa que as cadeias iam se romper, mas a promessa é que independente da circunstância, Deus estaria com eles. E eles não estavam desesperados, porque se eles estivessem desesperados, quando as cadeias se abriram, eles tinham picado um pinote, tinham corrido da cadeia. Ao invés de correr, eles ficaram para ser resposta na vida do carcereiro e da sua família. Quantas vezes a gente está, Deus, tira essa tribulação, Deus, tira isso daqui, Deus, tira isso daqui. Eu penso que às vezes é Deus querendo dizer, não é hora de crescer e falar que você nesse lugar vai ser a minha resposta? Deus, essa amizade aqui, ó,
Deus, me irrita muito. Talvez não é você que é a resposta, que vai ser a paciência, que vai ser aquele que vai ser acréscimo na vida da pessoa. Mas a gente quer aquilo que é mais confortável para a gente. E aí depois é fácil falar, olha o que Jonas fez. Nossa, meu Deus, que absurdo. Estou bravo não, tá? Estou muito feliz, estou muito satisfeito, estou muito alegre, estou muito em paz, estou muito tranquila. Afinal de contas, se Deus mandasse eu subir aqui falando só arrependo-se, 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 vocês iam ficar 40 minutos ouvindo eu falar que arrependo-se, arrependo-se, arrependo-se. Eu estou crescendo nisso e estou aprendendo, e vale mais a pena obedecer a Ele. Eu não sei quanto tempo você está aqui, se um dia ou 11 anos. Uma coisa é certa: se nesse único dia você já abriu o seu coração, você já provou do poder de Deus tocando a sua vida. E aí você já tem motivos para exaltar, engrandecer, sonhar, viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Você já tem motivos para celebrar esses 11 anos. Você já tem motivos para se levantar por dentro e dizer: Deus me trouxe até aqui, então nada vai parar. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Nós não somos a geração de Jonas, mas eu creio que nós somos a geração do último tempo. Dos últimos dias. Da vinda do Messias, da vinda do nosso Mestre. Quantas coisas a gente às vezes tem parado de fazer, porque estamos apoiando em outras pessoas, quando na verdade o nosso coração deveria estar ancorado naquilo que a gente ouviu de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz. E se Ele diz, deve ser inegociável para nós. Você pode agradecer aí no seu lugar, do seu jeito, da sua maneira, tudo aquilo que você viveu durante esse período, ou esse mês mesmo de aniversário, pelo fato de você ser filho de Deus, ouvir a Deus, Ele estar presente e te livrar das aflições, mas estar com você em meio às aflições, pelas conexões que Ele te promove, pelo abrir os olhos do nosso entendimento, pela graça que nos assiste, por você ter uma família, por você ter um chamado, por você ter esposa, por você ter filhos, por você ter pastor, por você ter líderes, por você poder servir, por você ser sarado, por você ser provido, por você ser amado, por você ter sido encontrado, porque existe um caminho extraordinário, coisas extraordinárias vêm adiante de nós. Talvez por ter errado, talvez desejado acertar, mas não precisando mais viver nesse lugar de condenação, de culpa, e Ele dizendo: só alinha o coração, só ajusta o coração, é só isso que eu quero, é só isso que eu preciso, e vamos para mais. Por que sois tão tímidos? Por que vocês são tão acanhados? Será que a gente pode aumentar o volume da nossa gratidão? Não? Será que a gente pode aumentar o volume da nossa voz? Será que a gente pode aumentar o volume da nossa voz, da nossa adoração, da nossa gratidão? É para Ele, é por Ele, é por Jesus. É por Ele, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Nosso Senhor.
existe alguém que se afastou, se desviou dos caminhos do Senhor por algum motivo, se decepcionou, não me interessa saber o motivo. Mas essa palavra encontrou seu coração nessa manhã e deseja retornar para os caminhos do Senhor. Se tem alguém assim, você pode fazer um aceno com a sua mão assim, por gentileza? Isso, pode vir aqui, por favor. Pode vir aqui, minha querida, vem cá. Vem cá. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Isso, você é amada, você é preciosa.